Mas eu vou falar agora a respeito de um decreto emergencial. Gorete, o quê? Então é isso. Então, um decreto emergencial que foi definindo que o presídio de Altos está agora em situação de emergência. Não é verdade? Decreto emergencial da situação lá no presídio de Altos. A repórter Gorete Santos, ao vivo, vai trazer as informações para nós sobre esta decisão e o que pode mudar com esse decreto emergencial a partir de agora. Gorete. Pois é, Jéssica, essa publicação foi na última quarta-feira, dia 3, em função da situação que a gente vem tratando aqui no Jornal Piauí, na TV Cidade Verde, ao longo das últimas semanas, sobre a infecção de vários dos detentos, que acabou culminando com a morte de 6 deles. Na verdade, 5 detentos, mas havia um outro que já estava em liberdade, acabou sentindo sintomas, foi hospitalizado também, mas morreu, não suportou a infecção. O Ministério Público já está apurando as causas dessa intoxicação, que, segundo o MP, atingiu cerca de 200 detentos da cadeia pública de Altos. E aí nós temos alguns detalhes, algumas considerações desse decreto que foi publicado no último dia 3. Diz o seguinte: fica declarada a existência da circunstância anormal, caracterizada como situação de emergência na cadeia pública de Altos, vinculada ao sistema penitenciário do Estado do Piauí, ficando acionados em sua plenitude os órgãos da administração pública dentro dos seus campos respectivos de competência e vinculados ao sistema de defesa civil do Estado, para adoção das medidas necessárias à mitigação e restabelecimento da normalidade. Esse decreto também considera que essa medida, Joelson, em um prazo de 90 dias, é preciso que sejam adotadas critérios, e algumas ações para resolver esse problema. E a gente vai tratar sobre isso agora com o secretário de Justiça, Carlos Edilson, trazendo para a gente, a partir desse decreto, o que muda na cadeia pública de Altos. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Gorete. Boa tarde a todos os piauienses. Esse decreto, primeiramente, nós solicitamos ao excelentíssimo senhor governador, aqui aproveito para agradecer que prontamente atendeu o nosso pedido. É preciso também eu agradecer bastante à vice-governadora Regina Souza por estar acompanhando diretamente conosco esse problema que nós estamos enfrentando na cadeia pública de Altos. Diante deste decreto, nós vamos fortalecer algumas ações dentro daquela unidade, visando sanar esse problema e também retornar às atividades normais daquele presídio. Nós estamos há mais de 2 semanas já com uma enfermaria presente dentro da unidade, fortalecendo essas ações do atendimento dentro da própria unidade. Nós estamos há mais de 1 semana sem nenhum interno sair daquela unidade. Nós tínhamos 37 internos hospitalizados, nós só temos 3. Estamos trabalhando e com esse decreto vai fortalecer que nós possamos tomar algumas ações, as ações com mais agilidade, e que fazendo com que a rotina daquela unidade volte ao normal e possa tranquilizar bastante os familiares, que também nós entendemos perfeitamente essa angústia da família em saber como está o seu interno. Então, estamos também tentando fortalecer essas ações de comunicação com a família, porque nós sabemos o quanto isso é importante. Qual a situação desses 3 que permanecem hospitalizados? Olha, de acordo com os boletins médicos, eles estão estáveis, mas também necessitando ainda de algumas medicações e prontamente, assim que eles forem liberados, tiverem alta médica, nós também estamos tomando algumas providências. Esses internos estão indo para outra unidade, eles não estão saindo do hospital direto para a unidade prisional. Eles estão passando por outra unidade onde eles possam também manter esse atendimento, manter a medicação que eles estão tomando e também uma precaução. Nós estamos vivendo uma pandemia, esses internos tiveram em diversos hospitais, alguns deles passaram por 2 ou 3 hospitais. Então, por um protocolo, nós estamos fazendo esse pré-isolamento deles em outra unidade penal para não levar, possivelmente, um problema também de Covid dentro para outra unidade. Por isso, a nossa cautela
e nossa atenção em mantê-los em outra unidade e para depois retornar à cadeia pública de Altos. A gente tem que ter esse cuidado. A unidade é uma unidade muito grande, tem mais de 700 internos e nós precisamos ter essa atenção. Na prática, esse decreto ele vai possibilitar que tipo de ação? O senhor falou dessa reestruturação, passaria por quais tipos de ações? Olha, vai permitir que a gente possa fortalecer essas ações no que tange à saúde dos internos. Vai fortalecer, poder que eu possa comprar mais medicação, que a gente possa buscar meios, fortalecer essa enfermaria, de adquirir alguns produtos que façam com que a saúde e o bem-estar daqueles reeducandos que lá estão permaneçam como está acontecendo. Essas ações a gente precisa dizer, desde que a gente tomou conhecimento, tivemos algumas ações e elaboramos e colocamos em prática essa enfermaria naquela unidade, a rotina hoje está tranquila dentro da unidade. Os internos que apresentam sintomas estão sendo atendidos e medicados na própria unidade, estão sem necessidade de atendimento externo. José tem uma pergunta do Chico. Pois não, José? Reforçando a sua pergunta, Gorete, nós sabemos que tudo que é feito pelo poder público demora. Demora porque tem processo. É processo de licitação, é licitação que é contestada, é compra que o camarada diz que vai entregar, não entrega, tem todo tipo de problema. O poder público, de maneira geral, não é no Piauí, no Brasil, enfrenta esse tipo de dificuldade. A pergunta que eu faço é, com esse decreto, fica dispensada essa burocracia, por exemplo, licitação, concorrência, esses gastos, eles poderão ser feitos de maneira mais célere? Seria isso? Justamente isso, Gelson, o que você acabou de falar. Esse decreto permite uma agilidade bem maior nesse procedimento de compra e de aquisições de produtos para a cadeia pública de Altos. Muito obrigada, então, ao secretário de Justiça do Estado do Piauí, Carlos Edilson, pela participação aqui no Jornal do Piauí, trazendo mais informações acerca desse caso, né, Joelson, que tem intrigado. Claro, existe a investigação para apurar as reais causas também dessa intoxicação que acabou levando 6 à morte, Joelson.